Olá! Hoje vamos resolver 20 questões de direito administrativo no formato certo ou errado da Banca CESP-Cebrasp, focadas na nova lei de licitações. Já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos começar. Questão 1. Julgue os itens a seguir, de acordo com a legislação complementar de direito administrativo. O Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, é um sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei 14.133 de 2021, bem como destinado à realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no âmbito exclusivo da União. Está certo ou errado? O item está incorreto. O PNCP não se restringe à União, mas se aplica também aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, sendo portal oficial para a realização obrigatória dos atos de contratação de todos os entes federativos. Questão 2. Julgue o seguinte item, relativo ao direito administrativo. Na modalidade de licitação-concurso, deve-se considerar vencedor o licitante que apresentar proposta de menor preço. Certo ou errado? O item está incorreto. O concurso é a modalidade utilizada para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento é a melhor técnica ou conteúdo artístico, concedendo prêmio ou remuneração, e não menor preço. Questão 3. Em relação às licitações e aos contratos administrativos, julgue o item seguinte. O diálogo competitivo somente pode ser utilizado quando o objeto a ser contratado envolver, simultaneamente, as três seguintes condições: inovação tecnológica, inexistência de soluções disponíveis no mercado para atender à necessidade do contratante, e capacidade da administração pública de definir, com precisão suficiente, as especificações técnicas. Está certo ou errado? O item está incorreto. O diálogo competitivo é utilizado justamente quando a administração não consegue definir com precisão suficiente as especificações técnicas, necessitando dialogar com os licitantes para encontrar a melhor solução. Questão 4. No que se refere à legislação aplicável à contratação de bens e serviços de TI, julgue o item seguinte. Estão entre os critérios de julgamento no modelo de licitação por concorrência: menor preço, melhor técnica, maior retorno econômico. Está certo ou errado? O item está correto. A modalidade concorrência admite ampla gama de critérios de julgamento, incluindo menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Questão 5. A respeito de processos licitatórios, julgue o item subsequente. Na modalidade leilão, destinada à alienação de bens públicos, o critério de julgamento utilizado para definir o vencedor é o de maior retorno econômico. Está certo ou errado? O item está incorreto. Na modalidade leilão, o único critério de julgamento utilizado é o de maior lance, devendo respeitar o valor mínimo fixado na avaliação prévia, e não o de maior retorno econômico. Questão 6. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir, relativo a licitações públicas. Quando a empresa contratada para serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra opta pela modalidade de garantia de caução em dinheiro, o montante deve ser atualizado pelo índice de correção monetária previsto no contrato. Está certo ou errado? O item está incorreto. A caução em dinheiro é atualizada pelos rendimentos da própria conta bancária de depósito oficial onde o valor fica retido, e não pelo índice de correção monetária previsto no contrato. Questão 7. Acerca das licitações, considerando o disposto na Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. Nas licitações que envolvam fornecimento de bens, admite-se a administração pública, mediante justificativa formal, indicar marcas ou modelos, quando houver necessidade de padronização do objeto. Certo ou errado?
O item está correto. Como exceção à regra geral que proíbe a indicação de marcas, a Lei 14.133 de 2021 permite expressamente a indicação de marca ou modelo quando for necessária a padronização do objeto, devendo essa escolha ser formalmente justificada no processo. Questão 8. Acerca das licitações, considerando o disposto na Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. As pessoas jurídicas que participem da licitação integrando um mesmo consórcio, em regra, responderão solidariamente pelas obrigações tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Está certo ou errado? O item está correto. A Lei 14.133 de 2021 estabelece que as empresas consorciadas possuem responsabilidade solidária por todos os atos praticados, abrangendo tanto o período do processo licitatório quanto a etapa de execução do contrato. Questão 9. Acerca das licitações, considerando o disposto na Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. O procedimento do pregão não segue o rito procedimental de atos licitatórios estipulados para a modalidade concorrencial, sendo vedada, portanto, sua utilização para contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. Está certo ou errado? O item está incorreto. O pregão e a concorrência seguem o mesmo rito procedimental comum, artigo 29. Além disso, embora seja vedado para serviços intelectuais, o pregão é permitido para serviços comuns de engenharia. Questão 10. De acordo com o disposto na Lei 14.133 de 2021, julgue o item seguinte, acerca das compras e contratações públicas. É inexigível a licitação para aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Está certo ou errado? O item está incorreto. A aquisição de medicamentos voltados exclusivamente ao tratamento de doenças raras é hipótese de dispensa de licitação, artigo 75, inciso 4, a linha M, e não de inexigibilidade. Questão 11. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item seguinte, sobre a coleta de preços visando as compras e contratações públicas. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, para coleta de preços, podem ser usadas as contratações similares feitas pela administração pública, concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Está certo ou errado? O item está correto. Em obras e engenharia, a estimativa de preço pode utilizar contratações públicas similares concluídas no período de um ano anterior à pesquisa. É obrigatória a devida atualização pelo índice de preços correspondente. Questão 12. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item seguinte, sobre a coleta de preços visando as compras e contratações públicas. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, o valor estimado pode ser definido com base na composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas. Certo ou errado? O item está correto. Na pesquisa de preços para bens e serviços em geral, admite-se utilizar custos unitários menores ou iguais à mediana do item no painel de preços do PNCP. Esse parâmetro garante estimativas alinhadas aos valores praticados no mercado público. Questão 13. Julgue o seguinte item, relativo ao direito administrativo. É constitucional a exigência pelo Estado, nos procedimentos licitatórios, de percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. Certo ou errado? O item está correto. O STF definiu que é constitucional exigir percentuais para exibição de programas locais em licitações de radiodifusão, concretizando a diretriz do artigo 221 da Constituição Federal.
Questão 14. Ainda em relação ao direito administrativo, julgue o item subsequente. Em caso de contratação direta indevida em decorrência de erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Certo ou errado? O item está correto. A Lei 14.133 de 2021 estabelece a responsabilidade solidária entre o contratado e o agente público por danos ao erário em casos de contratação direta indevida praticada com dolo, fraude ou erro grosseiro. Questão 15. No que diz respeito a contratos de TI no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, julgue o item a seguir. No processo de contratação de solução de TI via inexigibilidade de licitação, dispensa-se a elaboração do estudo técnico preliminar na fase de planejamento da contratação. Certo ou errado? O item está incorreto. A nova Lei de Licitações exige o estudo técnico preliminar, ETP, também nas contratações diretas, inclusive por inexigibilidade, podendo ser dispensado apenas em casos excepcionais expressamente previstos em regulamento. Questão 16. Julgue o seguinte item, a respeito da contratação de bens e serviços, de acordo com o disposto na Lei 14.133 de 2021. O reajustamento em sentido estrito é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, mediante análise da variação dos custos contratuais. Certo ou errado? O item está incorreto. Para serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, utilizasse a repactuação, variação dos custos da mão de obra, e não o reajustamento em sentido estrito, índices específicos ou setoriais. Questão 17. Julgue o seguinte item, a respeito da contratação de bens e serviços, de acordo com o disposto na Lei 14.133 de 2021. No processo licitatório, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo em caso de imposição legal. Certo ou errado? O item está correto. Na Lei 14.133 de 2021, o reconhecimento de firma é exceção. Só pode ser exigido em caso de dúvida sobre a autenticidade do documento ou se houver imposição legal expressa. Questão 18. À luz do disposto na Lei 14.133 de 2021, julgue o item que se segue. O princípio da motivação nas licitações públicas associa-se à necessidade de se substituírem a improvisação e o empirismo por métodos planejados e testados, com vistas à otimização do uso de recursos e à minimização de riscos. Certo ou errado? O item está incorreto. O texto descreve o princípio do planejamento, ou da eficiência, eficácia, e não o da motivação, que diz respeito à obrigação de fundamentar de fato e de direito às decisões administrativas. Questão 19. A respeito do portal de compras do Governo Federal, julgue o item que se segue, considerando a Lei 14.133 de 2021. A ferramenta eletrônica de planejamento e gerenciamento de contratações, disponibilizada no portal de compras do Governo Federal, viabiliza a elaboração e a publicidade do Plano Anual de Contratações, que passou a ser obrigatório após a publicação da Lei 14.133 de 2021. Certo ou errado? O item está incorreto. A Lei 14.133 de 2021 estabelece a elaboração do Plano de Contratações Anual, PCA, como uma faculdade, possibilidade, dos entes públicos, e não como uma imposição legal de caráter obrigatório. Questão 20. No que diz respeito à administração de recursos materiais, licitações, convênios e parcerias, julgue o próximo item. Na licitação realizada por meio de diálogo competitivo, é adequado estabelecer o prazo de 30 dias úteis para manifestações de interesse na participação no certame, e a fase de diálogo pode ser mantida até a identificação da solução que melhor atender às necessidades da administração. Certo ou errado?
O item está correto. O edital estabelece prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse, sendo adequado fixar 30 dias úteis, e a fase de diálogo dura até identificar a solução ideal. Excelente trabalho! Você concluiu as 20 questões de hoje. Deixe nos comentários como foi o seu desempenho e se ficou com alguma dúvida. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos simulados e ative o sininho. Bons estudos e até o próximo vídeo!